Nós somos uma versão evoluída da nossa espécie, mas nem tanto assim. Nós muito pouco mudamos desde que deixamos as cavernas há alguns milhares de anos. No livro Egípcio, o autor finlandês Mika Walteri traz uma visão fantástica para a gente de como seria a vida no Egito Antigo. Não só no Egito Antigo, mas em lugares por onde o personagem principal, o Sinue, teria viajado. Creta, Síria, Babilônia. É uma reconstituição muito bem estudada, muito bem pesquisada daquela época, e ele já dá de cara um spoiler para a gente, dizendo uma citação bíblica, Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, que não há nada de novo debaixo do sol. Desde a antiguidade nós muito pouco evoluímos, são as mesmas angústias, guerras, amores, paixões. Em essência, nós continuamos sendo o mesmo velho Homo sapiens. Por falar nisso, meu nome é Hansen, este é o canal Sapiens, e aqui nós falamos sobre curiosidades e histórias dessa nossa espécie. Não existe nada de essencialmente novo no comportamento humano no nosso passado recente. O que mudou muito foi a tecnologia. Surgiram computadores, celulares, redes sociais, foguetes, enfim. É tecnologia gerando tecnologia, numa ascendente geométrica tão acelerada que vai ser difícil em algum momento a gente acompanhar essa tecnologia toda. Mas basicamente, nós continuamos sendo o mesmo Homo sapiens há milhares de anos. Nós estamos na face da Terra há pouco tempo como espécie. Muito pouco, especialmente se comparado à idade geológica da Terra. Mesmo se a gente comparar com o tempo em que existe vida sobre o planeta, nós ainda assim somos novatos, somos recentes. E mesmo como novatos, nós dominamos o planeta, dominamos as demais espécies e hoje nós estamos em todos os continentes e somos a espécie dominante. O que nos levou a isso? Uma série de fatores. Eu poderia citar inteligência, somos inteligentes, nós desenvolvemos um vocabulário avançado, nós temos uma mão com 5 dedos com o polegar em oposição aos demais. Pode não parecer, mas isso faz diferença, viu? Porque Deus assim quis, enfim. Tem vários motivos para isso. Eu gostaria de me ater a um desses motivos, a forma como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes. Uma vez um aluno perguntou para a antropóloga americana Margaret Mead o que nos fez humanos, o que nos separou dos animais, qual foi o divisor de águas. Tem algum registro histórico disso, algum momento? E a antropóloga falou, tem sim, um fêmur encontrado numa escavação em uma caverna, um fêmur de 15 mil anos. O aluno se surpreendeu, acho que ele esperava um artefato, uma pintura rupestre, alguma coisa nesse sentido. E ela explicou, não, mas o que acontece é que esse fêmur tinha uma fratura que tinha cicatrizado. Ora, o fêmur é o maior osso do corpo humano. Para consolidar uma fratura de fêmur leva de 6 a 8 semanas. Na natureza, quando isso acontece com o animal, ele morre. Se ele for um predador, ele não consegue caçar. Se ele for a caça, ele não consegue fugir. Ele está morto. Então o que fez esse humano sobreviver? Alguém cuidou dele. Alguém alimentou, protegeu, deu abrigo, e isso talvez tenha sido o primeiro registro de civilização que nós temos. Ou seja, o que nos distinguiu, um fator que nos caracteriza como espécie, é a capacidade de colaborar uns com os outros. Mas essa não é a única característica humana, não. Existe uma outra, menos nobre, sobre a qual eu vou falar agora, que é a essência do ser humano. E é a competitividade. Nós somos extremamente competitivos. Nós competimos com os nossos semelhantes, com outras espécies, desde a antiguidade. E nós competimos por tudo. Nós competimos por alimento, por sexo, por abrigo. E tem mais, né? O homem moderno, por exemplo, ele compete não por ter algo, mas tem que ser melhor do que o vizinho. O meu carro tem que ser melhor do que do meu amigo, tem que ser melhor do que o do vizinho, não basta ser bom. Esse espírito de competição, a busca constante por algo melhor, talvez tenha sido a força motriz que nos tirou das cavernas do passado distante. Acontece que quando atingimos a cifra de quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta, interligados por uma rede de comunicação extremamente eficiente, que nos permite ter acesso a redes sociais, nós somos constante e diariamente bombardeados com informações e imagens. Imagens de rostos perfeitos, de carros maravilhosos, lugares exóticos e uma série de outros elementos que o humano médio jamais vai ver ou atingir. Mas isso, de certa forma, eleva o patamar, a referência de competição do ser humano.
e faz com que o homem médio busque investir cada vez mais tempo na sua formação, aperfeiçoamento técnico e elementos que levam ele a ter condições de ter uma certa ascensão social, vamos dizer assim. É o que ele conhece. Com essa luta, nós atingimos um patamar de competências muito acima do que nossos avós poderiam imaginar, por exemplo. Isso é bom. Só que a corrida não para por aí. A competição continua e as referências são cada vez mais elevadas, o sarrafo de competição está sendo colocado num patamar cada vez mais elevado e as pessoas vão ter que buscar cada vez mais tempo investindo na sua formação pessoal, na sua formação profissional para competir até que surge uma questão crucial. Até que ponto esse ciclo pode valer a pena? Quando das relações humanas e de outros valores da vida, as pessoas vão ter que pegar e colocar em segundo plano em nome dessa competição que aparentemente não tem linha de chegada. As horas dedicadas a essa satisfação material que nunca vai chegar compensa aquelas horas que nós deixamos de passar, por exemplo, ao lado de uma fogueira, com as pessoas que são importantes para a gente, convivendo e compartilhando bons momentos? E quando essa vida, que pelo que me consta é a única que nós temos, chegar a seus últimos dias, vai ter valido a pena? As pessoas envolvidas nesse ciclo que se intensificou na era pós-computador talvez nem percebam a encrenca que eles estão metidos. Talvez eles só tomem consciência de que a vida vai além do acúmulo de bens e quinquilharias eletrônicas quando já não tiver mais tempo para voltar atrás. Ou talvez nunca tomem consciência porque já nasceram nesse mundo de competição e cativeiro social, sem perceber que pode existir uma forma de diversão, por exemplo, diferente de simplesmente um pacote massificado, com hora pré-determinada para começar e para terminar, com custos e frequências fixos, que servem basicamente para manter a sanidade mental dessas complexas formigas operárias em que muitos de nós se converteram. A ruptura com esse ciclo é possível? Bom, eu vejo duas possibilidades. Uma seria um cataclismo global, algo que venha resetar a sociedade e voltar para uma forma de vida mais primitiva, de convívio mais primitivo. Alguma coisa parecida com o que eu escrevi nesse livro aqui, alguns anos atrás, O Inverno em Manaus. Aliás, as primeiras 20 pessoas que curtirem e compartilharem vão receber um exemplar em casa, hein? Bom, a outra forma, se não tiver um cataclismo, a outra forma que eu vejo de entender, de romper esse ciclo, é entender quais são os verdadeiros objetivos na vida e não desperdiçar o nosso tempo valioso com busca de coisas que não são importantes na verdade para a gente. Bom, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu peço a vocês que curtam e compartilhem. Um abraço!